Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o mistério do novo nascimento, à luz da carta de João, no capítulo 3. Deixa o texto aberto que nós vamos ler algumas passagens. Mas antes disso eu quero te mostrar um personagem da história, o Benjamin Franklin. Tem uma foto dele aí no slide. Ele é um dos pais da independência dos Estados Unidos. Foi um homem notável, certamente tinha suas fraquezas e limitações. Um inventor, um cientista, político, um homem de mente arguta, considerado uma das maiores autoridades políticas daquele período, não é? Respeitado dos dois lados do Atlântico. Ele foi responsável, entre outros, pela independência dos Estados Unidos. Curiosamente, há um debate sobre a natureza da fé do Benjamin Franklin. Alguns supõem, pelo que ele escreveu, que ele era agnóstico, outros afirmam com segurança que ele era um cristão, mas esse não é o ponto. O ponto é que esse homem, que estava entre as maiores mentes, um dos grandes estadistas daquele período, ele tinha o hábito de se corresponder com autoridades, com personalidades, ele tinha esse hábito de responder a cartas que chegavam a ele. E, certa vez, ele recebeu uma carta daquele que, por exemplo, Steve Lawson considera o maior pregador depois de Paulo. Não sei se foi o maior pregador depois de Paulo, mas, sem dúvida, foi um dos grandes pregadores da igreja, George Whitefield. E, nesta carta, o George Whitefield diz o seguinte para esta grande autoridade respeitada, o Benjamin Franklin: vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito, assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade. Venho instar, com toda humildade, que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse, que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. Meu papel nessa noite, tal como Whitefield o fez há mais de 200 anos, é provocar você sobre aquele assunto, ou sobre um dos assuntos de maior importância na vida e que terá implicações na eternidade. Esta não é uma pergunta ou um tema para a pessoa que está ao seu lado apenas, é para você. Essa é uma pergunta que se dirige à sua alma. Você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? Você já é filho do Deus Altíssimo? Você já tem certeza de que foi remido no precioso sangue de Cristo? Essas são perguntas sérias que precisam de respostas sérias e honestas. Esse é um assunto tão importante, e Whitefield o fez, ou interpelou, ou instou aquela autoridade, o Benjamin Franklin, porque ele sabia que, dentre todos os assuntos da existência humana, a destinação, o porvir, a eternidade é muito importante, se não a coisa mais importante. Tanto é que Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 3, verso 3, vai ser projetado e você pode conferir e deve conferir no seu texto aí, na Bíblia, está escrito, palavras do Senhor Jesus Cristo, João 3, verso 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe, isto aqui não é um assunto periférico, é um assunto central. Segundo Jesus, o novo nascimento é de uma importância tal que a pessoa que não passar por essa experiência irrepetível não pode entrar no reino dos céus. E essas palavras nascem do famoso diálogo de Jesus com um religioso chamado Nicodemos, um rabino, possivelmente membro do Sinédrio, alguém que conhecia a lei, alguém que estava acostumado com as coisas sagradas e que percebe que Jesus não é apenas um pregador, um mestre, um fazedor de milagres, como algumas pessoas o reputavam, mas que havia algo distinto em Jesus. E foi ter com o Senhor à noite. E começou o diálogo com Cristo, e nesse diálogo Jesus então diz para ele que era necessário nascer de novo. E então Nicodemos diz, mas como posso eu, já velho, voltar ao útero da minha mãe e nascer de novo? E
E Jesus diz, olha, eu fico impressionado com você, sendo mestre da lei, não sabe dessas coisas tão básicas. Eu não falo de nascer fisicamente, ou de renascer fisicamente, mas nascer da água e do Espírito. E Jesus então começa a falar e faz essa afirmação: quem não passar por essa experiência não entra no reino dos céus. Que experiência é esta? Quais são as implicações? O que significa isso? Essa é uma afirmação categórica. A expressão novo nascimento é uma linguagem metafórica que, nos termos teológicos, no próprio Novo Testamento, o termo adequado é regeneração, a doutrina da regeneração. E é sobre essa doutrina central da fé cristã que eu queria partilhar com você, a fim de que você seja edificado. E se existe alguém aí que ainda não tem certeza de ter passado por essa experiência singular, que é obra de Deus, que o Senhor, na sua graça, possa conceder este dom que só Ele pode dar. Dois autores, ou na verdade, para começar, um autor faz uma definição, o Sproul, do que esta doutrina significa para nós cristãos. A regeneração é a obra do Espírito Santo naqueles que estão espiritualmente mortos. O Espírito recria o coração humano, vivificando-o da morte espiritual para a vida espiritual. Pessoas regeneradas são novas criaturas. E ele prossegue. Onde anteriormente não havia nenhuma disposição, inclinação ou desejo para com as coisas de Deus, agora estão dispostos e inclinados para com Deus. Na regeneração, Deus implanta um desejo por Ele próprio no coração humano, que de outra forma não estaria lá. De imediato, o que o Sproul está dizendo, em harmonia com toda a tradição cristã, e à luz da palavra de Deus, é que esta é uma obra que só Deus pode fazer. Tal como Deus, e somente Deus, pode criar a partir do nada, só Deus pode pegar uma pessoa morta em seus delitos e pecados e dar a ela uma nova vida em Jesus Cristo. Então esta é uma obra que Deus faz naqueles que estão espiritualmente mortos. E todos os cristãos, como todas as pessoas que nascem nessa condição de filhos de Adão, mortos em seus delitos e pecados. De modo que o cristão é esta pessoa que recebeu regeneração, um novo coração, uma nova vida, que só o Espírito de Deus pode oferecer. Ou seja, o cristão é uma nova criatura, é obra da graça de Deus. Para tentar ser didático, expor os pormenores desta doutrina, eu queria sua atenção para pensar em alguns pontos ou algumas verdades fundamentais da doutrina da regeneração ou sobre o novo nascimento. Primeiro e antes de tudo, o novo nascimento é a regeneração espiritual do coração humano. Por trás desta doutrina está outra doutrina também fundamental para nós, que é a doutrina da queda, que eu já falei para vocês aqui nessa breve introdução. Todos nós nascemos numa condição, num estado de morte espiritual. Ou seja, o homem não simplesmente cometeu um deslize, o homem simplesmente não deu um tropeço, não. O que houve foi uma queda, uma morte espiritual. Em Adão, como diz Paulo aos Romanos, todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus, alienados de Deus. E nessa condição, o homem natural, ele não quer a Deus, ele não deseja a Deus, ele não está inclinado para as coisas de Deus. Ou como disse Paulo aos Romanos, os que vivem na carne não podem agradar a Deus, porque há uma indisposição para com as coisas de Deus. É esta a condição de todo homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto, como disse Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida, em que condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a vida que Deus nos deu é porque nós não tínhamos, estávamos mortos. E morto é uma metáfora mais forte para explicar a condição do homem. Morto é morto. Não há vida, não há nada no ser humano alienado e separado da graça de Deus que possa conduzi-lo, que o leve em direção a Deus, porque a sua natureza foi total e completamente corrompida. Nós precisamos, então, desta obra que só Deus pode fazer, esta regeneração, este sopro do Espírito, infundindo novamente a verdadeira vida, a vida que vem de Deus. E nessa passagem que eu li para vocês, em João 3, há outro verso muito interessante que está lá,
no capítulo 3, verso 8. Olha só que expressão muito curiosa, também usada por nosso Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. O que é que Jesus está ensinando aqui a Nicodemos? Que mistério é esse que o Senhor fala a partir da metáfora do vento? Qual é o ponto aqui? É uma obra secreta, é uma obra misteriosa. Você ouve o som do vento, você pode observar o resultado do vento, como por exemplo, as folhas balançando numa árvore, é fruto da ação do vento, mas você não consegue ver o vento. É uma obra secreta, é uma obra misteriosa. Ninguém sabe dizer com precisão o que esta obra é. Ela é secreta, ela é misteriosa, nós não conseguimos ver fisicamente, visivelmente essa regeneração, mas ela acontece no mais profundo do coração. Por isso, é considerado um ato único e irrepetível. Ninguém está parcialmente regenerado, ou ninguém está sendo regenerado. É uma obra que acontece de modo instantâneo, único, definitivo e irrepetível. É uma obra que acontece, assim como uma criança. Você não diz, a criança está nascendo. Há quanto tempo está nascendo? Tem 3 semanas que ela está nascendo. Não é assim que acontece. Ou a criança nasceu, ou não nasceu. Ou seja, é uma obra única, é um momento único, é instantâneo, uma obra definitiva. Há uma ilustração muito curiosa sobre isso, sobre esse ato secreto, que é o novo nascimento, que é quando Jesus opera um milagre em um cego. E o diálogo é muito curioso, eu vou ler para você, está lá em João, no capítulo 9. No verso 11 está assim, os fariseus interrogando, né? Como é que aconteceu esse milagre? E aí o homem responde. Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E os homens não ficaram conformados, os fariseus. Mas espera aí, como é que foi isso? Explica, homem, olha só, presta atenção. Foi assim, ele formou um lodo, untou os meus olhos e eu estou vendo. E aí os fariseus começam a interpelar e a resposta do homem foi, olha só, vamos fechar a conversa? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se você fosse perguntado, questionado, como é que foi a obra de que Deus fez no seu coração, a regeneração, você tem como explicar isso? Olha, foi assim, assim, assim? Não. Agora você pode dizer, eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava morto e recebi nova vida. Eu estava cego e agora eu vejo. É uma obra que você não pode ver, mas os resultados estão aí. Nós fomos transformados. Esta regeneração é uma obra que somente Deus pode fazer. Todos os discípulos de Jesus Cristo podem dizer o mesmo. As diferenças são periféricas. Como se deu a conversão, que segue a regeneração. Mas, em linhas gerais, todos nós somos regenerados da mesma maneira, por uma ação misteriosa, insondável do Espírito de Deus em nosso interior. Segunda grande verdade, é o Espírito Santo, o agente que realiza o milagre do novo nascimento. Razão pela qual, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, muitas vezes a expressão que aparece é que não nascer da água e do Espírito. Por quê? Na economia da Trindade, todos os três, todas as santas e benditas pessoas da Trindade trabalham na nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito. E na economia da Trindade, o agente regenerador que dá o novo coração é o Espírito Santo de Deus. É esta obra que ele realiza. Não é algo que eu produzo, não é algo que um pregador produz, não é algo que uma igreja imputa, é algo que somente Deus pode realizar. Observe Paulo a Tito. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Como ele nos salvou? Mediante o seu lavar regenerador e renovador, olha o genitivo, do Espírito Santo. É ele quem faz esta obra, é o Espírito de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu enviar o outro Paráclitos, e ele enviou. O Espírito está atuando aqui. Todo o planejamento que o Pai realizou, que o Pai projetou, toda a obra que o Filho consumou na cruz, é o Espírito quem está aplicando. E uma dessas obras, uma dessas bênçãos,
é justamente este dar o novo coração. Este novo coração que os profetas anunciaram que Deus daria, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, obviamente, uma linguagem simbólica para apontar a nova natureza que Deus infunde no coração do seu povo. Portanto, ninguém escolhe ser regenerado. Um morto não escolhe ter nova vida. É Deus quem faz isso. Um exemplo claro é a obra que Cristo fez em favor de Lázaro. Lázaro estava no túmulo, completamente morto, sepultado há 4 dias. Jesus pede então que se remova a pedra, e a palavra de Cristo para aquele homem foi: Lázaro, vem para fora. Ou seja, é Cristo quem chama os mortos para a vida, e o faz por meio do seu Espírito. O Espírito é a palavra de Cristo. É o Espírito quem traz gente das trevas para a luz. É o Espírito que traz o homem da morte para a vida. Esta obra só pode ser atribuída ao Espírito Santo de Deus. É uma impossibilidade ao ser humano. Tanto é que Paulo, o apóstolo, disse assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Vamos ler juntos mais uma vez? Todos juntos? O que é que Paulo está dizendo? Existem as falsas confissões. Uma pessoa pode afirmar que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o seu Salvador, ela pode ser submetida ao batismo nas águas, ela pode congregar numa igreja por muitos anos, ela pode exercer liderança em uma igreja, ela pode ser um pastor de uma igreja, e no último dia ouvir a triste condenação: eu não te conheço. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira confissão cristã nasce de um coração regenerado pelo Espírito Santo. É uma obra que somente Deus pode fazer. É uma obra da graça soberana, é uma obra monergística, é a obra de um ser só. Não é o homem mais Deus, mas apenas Deus, vindo ao nosso encontro e regenerando o nosso coração. Há uma diferença muito sutil, mas existe, entre regeneração e conversão. Eu já falei com vocês isso aqui, mas é sempre oportuno repetir, tendo em vista que a repetição é a quinta essência do ensino, do aprendizado. Vamos lá. A regeneração é um ato de Deus, enquanto a conversão é um ato do homem. Primeiro, Deus regenera o coração, e esta obra que Deus faz é que possibilita o homem deixar o pecado em arrependimento e fé e voltar-se para Cristo. Você não crê para ser regenerado. Primeiro, Deus te regenera, porque se Deus não vir ao seu encontro, você não vai dar um passo na direção dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós fomos atraídos pelo seu amor, pela sua graça irresistível, pela beleza de Cristo. Os nossos olhos foram abertos para ver duas grandes realidades diametralmente opostas. Primeiro, a nossa vileza, nosso coração perverso, o quanto nós somos maus, o quanto nós estamos distantes de Deus, o quanto nós pecamos com prazer, ofendendo ao nosso grande benfeitor. Vimos a nossa maldade, como Isaías o viu: ai de mim. E ao mesmo tempo, nossos olhos foram abertos para enxergar a beleza, a graça, o fascínio que este ser glorioso, que enche o nosso coração de prazer e devoção. Esta abertura dos olhos é algo que só Deus pode fazer, é a regeneração. Quando Paulo pregava às margens do rio em Tiatira, diz o texto que o Senhor abriu o coração de Lígia para entender o que Paulo estava pregando. Esta abertura do entendimento, este abrir dos olhos, esta inclinação para as coisas de Deus, isso vem de quem? Do Espírito, deste novo coração que somente Deus pode dar. Aí sim, voluntariamente, agora com o coração transformado, eu e você, eu quero o Evangelho, eu aceito a Cristo, você abraça a cruz de nosso Senhor, você passa mal, Senhor, porque primeiro Ele operou no coração. Um outro ponto é que a regeneração é uma obra do Espírito que ocorre de modo instantâneo e completo. A conversão é voltar-se em arrependimento e fé. Por isso, conversão é processo, regeneração é um ato. Ninguém está sendo regenerado. Às vezes usa-se essa expressão inadequadamente, né? Fulano de tal era perdido, agora está se regenerando, no sentido de que está mudando o comportamento, mas não é sobre isso que a Bíblia afirma, ou ensina. A regeneração é uma mudança na natureza humana, a conversão é um processo.
nós fomos convertidos, estamos sendo convertidos sempre da nossa condição, voltando constantemente para o Senhor em arrependimento e fé. Razão pela qual o Moody, que foi um grande evangelista, ele dizia que o maior evangelista da história é o Espírito Santo. É ele quem, de fato, convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O segundo ponto, é preciso dizer, observe aí, a palavra de Deus é o instrumento do Espírito para realizar o milagre do novo nascimento. Como é que Deus faz esse milagre? Hoje pela manhã, quem esteve aqui, ouviu a pregação sobre o ministério da pregação. Deus escolheu salvar por meio da pregação. Paulo chega a usar uma expressão, loucura da pregação. Não no sentido de que a pregação seja uma atividade irracional, mas que naqueles dias, e também em alguns momentos na história, e hoje também, muitas pessoas veem o conteúdo da mensagem, o conteúdo da pregação, como uma coisa insana. A mensagem que Deus se fez homem, como foi cantado aqui ainda há pouco, o prólogo de João, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é uma mensagem para muitas pessoas irracional. O infinito não pode invadir a história, o eterno não pode pisar entre os mortais, essa mensagem é estranha. Não, amigo, esta é a mensagem do Evangelho, Deus fez isso, Deus se fez carne e osso. Então muitas pessoas viam a mensagem como uma loucura, mas não obstante a isso, Deus soberanamente, humilhando os sábios deste mundo, escolheu colocar o conteúdo do Evangelho, o tesouro do Evangelho, em vasos de barro. O poder não está em quem prega, o poder não está nos títulos dos homens, na persuasão, nas habilidades humanas, mas na palavra do Evangelho, na mensagem da cruz, que todas as vezes que é pregada, a despeito das limitações de quem prega, Deus soberanamente infunde fé salvadora. Leia a história da igreja, leia as inúmeras conversões que se deu na história, onde absolutamente não havia nenhuma possibilidade, onde era absolutamente improvável. A conversão de Spurgeon, por exemplo, que está indo para uma capela e por conta de uma nevasca, acaba entrando numa capela metodista, o pregador, por conta do temporal, não vai à capela, tem um homem lá completamente inadequado para o ministério da pregação, mas não há culto cristão sem pregação, então ele abre a Bíblia, lê Isaías 45, olhai para mim e vivei, e o homem repete aquilo constantemente, olhem para mim e vivei, a palavra de Cristo é essa, olhem para ele, e lá no banco tem um rapaz de 15 anos de idade, ouvindo aquilo e percebe que Cristo, só Cristo pode salvá-lo. Então Deus usa, por meio do mistério do Evangelho, por meio da ação do Espírito, a pregação da palavra para salvar pessoas. Por isso, na tradição cristã, a igreja, ela é mãe e mestra. Eu lamento profundamente o desprezo que os próprios cristãos têm em relação à igreja. Eu não respeito quem não respeita a igreja. A igreja é a coisa mais importante. A igreja é a noiva de Cristo, a amada de Cristo, foi por ela que ele deu seu sangue. Essa semana, um tolo publicou numa rede social, usou uma expressão completamente chula para dirigir a igreja, uma expressão completamente absurda, porque este é o espírito da nossa época. Muita gente não consegue entender o que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é mestra e mãe porque a igreja tem a missão de catequizar, de instruir. É na ambiência da igreja que os filhos de Deus são nutridos na fé e, via de regra, é na ambiência da igreja que Deus opera o novo nascimento. Por isso a ideia de igreja como mãe. Por quê? É possível que muitas pessoas se converteram ou tenham se convertido num bate-papo com um amigo, ouvindo um testemunho em outro circuito, em outro ambiente, mas, via de regra, é na ambiência da igreja que a pregação é feita, realizada, e pessoas são salvas. Quantas pessoas nasceram de novo nos cultos cristãos ao longo da história? Então, a igreja é mestra e mãe, porque é por meio da pregação que Deus infunde fé salvadora. Pedro diz assim, fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível. Como? Qual instrumento? Por meio da palavra de Deus. E que palavra é esta? A qual é viva e operosa por toda a eternidade. Não é a palavra de um pregador, é a palavra do Deus vivo que infunde fé salvadora. E nós todos, um dia, de alguma maneira, ouvimos a pregação do Evangelho. Você pode não ter ouvido o George Whitefield pregando,
Você pode ter ouvido a pregação muito simples, mas foi por meio desta pregação, a pregação do Evangelho, que Deus infundiu fé salvadora e tirou das trevas para a luz. É assim que Deus opera. Tiago, irmão do Senhor, disse, segundo o seu querer, é segundo o querer dele. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Romanos 9:6. Ou seja, esta é uma obra de Deus, operada pelo seu Espírito, pelo instrumento que é a palavra do Deus vivo. Há muitas histórias muito curiosas de conversões, eu gosto muito de biografias. Poderia citar a conversão de Agostinho, como eu já fiz aqui, mas tem uma que me chama a atenção também, que é de C.S. Lewis. Criado numa tradição cristã, como anglicano, na Inglaterra, neto de pastor, C.S. Lewis, na universidade, ele se afasta da ambiência da igreja e se declara agnóstico, depois ateu, e por 34 anos viveu assim, como um detrator do Evangelho, como um crítico da igreja, de dogmas e doutrinas estranhas à razão, mas ele mesmo diz, numa biografia belíssima, surpreendido pela alegria, que chegou um momento que ele foi cercado por esta graça. E isso não depende, ele afirmou com muita segurança, de níveis de inteligência. Muita gente inteligente e capaz vai perecer eternamente, porque não é, embora passe pela mente, apenas a questão do entendimento da mensagem. É uma obra que o Espírito realiza no íntimo e no coração. E C.S. Lewis, então, abraça a fé cristã e passa a ser um apologeta no ambiente da academia, em Oxford, em Cambridge, escreveu uma obra fantástica, deixou um legado impressionante, embora tenha também cometido suas fraquezas, seus deslizes, mas foi um homem que foi alcançado por esta graça. Em um momento, na universidade, ele disse uma coisa muito interessante, eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis. Eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito no nascer do sol, não porque eu vejo, mas porque através dele eu posso ver todas as coisas. Um homem que se afirmava ateu até os 34 anos de idade, chega um momento que ele diz, não, isso é loucura, é o Evangelho, é Cristo. E ele começa então, e os poemas dele sobre a encarnação de Jesus, os contos, Crônicas de Nárnia, e tantos outros, os livros que escreveu, cristocêntricos, centrados na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, subscreveu os dogmas, as doutrinas principais da igreja. Este homem foi alcançado pelo Evangelho, ou seja, a palavra da verdade penetrou o coração de C.S. Lewis, tal como penetrou meu coração, e eu espero que também tenha alcançado seu coração. É o Evangelho, é a palavra da verdade. Caminhando, o novo nascimento é um presente da livre e soberana graça de Deus. Tem algumas expressões que nós usamos como que fosse um clichê, um jargão evangélico, e nós muitas vezes desconhecemos o custo, o alto preço dessas expressões e, sobretudo, o conteúdo delas. Essa expressão, salvação pela graça, é algo muito caro a nós. Mas por quê? Não é a salvação pela graça apenas, mas é a salvação pela graça somente. É graça do início ao fim. Do início ao fim é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus manifestando misericórdia, é Deus sendo compassivo, Deus sendo paciente, é Deus usando aquilo que Agostinho chamou de graça preveniente. É uma graça que Ele prepara o coração para receber o Evangelho. Tudo isso Deus fazendo simplesmente porque quer, porque é soberano e porque nos amou de uma maneira que a gente não consegue explicar e que nos deixa absolutamente constrangidos. Em Tito, Paulo diz assim no capítulo 3, mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, observem, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Paulo exclui completamente o orgulho humano, mas devido e tão somente devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. As nossas obras, por melhores que sejam, elas não cooperam para a nossa salvação. Elas até autenticam, elas dão evidência de que somos ou não salvos. E a fé, a graça, nunca andam sozinhas, sempre acompanhadas de boas obras. E Deus espera de nós boas obras, dos seus filhos,
para que o mundo veja essas obras e glorifique ao Pai. No entanto, a salvação repousa fundamentalmente, tem como base a obra que Cristo fez, a obra dele na cruz do Calvário, e Deus oferecendo graciosamente. E a nossa confiança nesta obra também não é algo que a gente produz, é algo que um coração regenerado é habilitado para confiar na pessoa, na obra de Cristo. Mais uma vez, para citar o grande Sproul, ele diz: a regeneração é monergista, isto é, obra inteiramente de Deus Espírito Santo. A regeneração é a obra do que Agostinho chamou de graça preveniente, a graça que precede nossos impulsos de coração em direção a Deus. Deus vindo ao nosso encontro e mudando completamente a nossa disposição. Há pessoas aqui com as quais eu converso, que dão seu testemunho, vocês conhecem, talvez seja a realidade de algum de vocês, né? Pessoas que dizem, por exemplo, olha, eu detestava igreja, eu tinha raiva dos crentes, né? Na minha rua lá tem um vizinho, olha, o cara é complicado demais, eu falo, Deus me livre de ser crente, estou bom demais do jeito que eu estou. O cara não gostava do evangelho, não gostava de igreja, não gostava de crente, e hoje, se puder, dorme na igreja. Mudou o coração para as coisas do evangelho, para as coisas de Deus. Alguns que vinham à igreja, ou ainda vêm à igreja, mas não sentem absolutamente nada no coração, não há afeição, não há devoção, mas de repente alguma coisa aconteceu, e as afeições mudaram, a devoção mudou. Esta mudança na natureza não é a igreja que realiza, não é o pastor que realiza, é o Espírito de Deus que opera. Essa disposição para as coisas de Deus é uma mudança na natureza, e só há um ser que pode mudar a natureza humana, é Deus. Jeremias disse, olha só, pode o etíope mudar a cor da pele? O leopardo mudar as suas manchas? Assim é o homem, ninguém pode mudar a sua natureza. Uma fonte de água doce não jorra água salgada, e de igual modo, uma fonte salgada não jorra água doce. A condição da natureza só Deus pode mudar. E por fim, a nova vida é evidência do novo nascimento. Como é que a gente sabe? Lembra da figura do vento? O vento você não vê, mas observa os resultados e a ação do vento. E no que tange a regeneração, existem algumas evidências. 2 versos para a gente observar, então, algumas evidências. Primeiro, o famoso texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma interpretação mais, digamos, restrita ou mais específica seria: aquele que está em Cristo, nova criação é. É porque literalmente isso, é uma nova criação. Inclusive a igreja é chamada de a nova sociedade, esta nova obra que Deus está fazendo, onde o pecado arruinou, Deus refaz por graça. E Paulo aos Romanos diz: andemos nós em novidade de vida. Naquele texto em que Paulo repreende os libertinos, dizendo, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não faça da graça licença para pecar, porque nós devemos viver em novidade de vida. O mentiroso, pare de mentir. Aquele que vive na imoralidade, deixa a imoralidade. Deus chamou para uma vida santa, também nesse particular. Aquele que tinha o mau hábito de ser maledicente, santifique a sua língua. Deus vai te pedir conta do nome das pessoas que você macula. Aquele que furtava o patrão, seja um bom trabalhador. Aquele que oprimia o empregado, seja um bom patrão. Ou seja, a vida, ela tem que vir acompanhada de mudanças significativas. Mas isso não é uma questão de regras ou de listas morais construídas pela igreja. Não. São imperativos éticos e morais nas Escrituras e que devem permear toda a nossa história, toda a nossa vida. Mas não apenas isso. Observe alguns pontos, para ser breve aqui. Algumas características do novo nascimento ou daquele que experimentou a regeneração. Primeira coisa, o salvo tem prazer na palavra de Deus. Eu sempre fico muito incomodado ao perceber a quantidade de pessoas que se declaram cristãs e que não têm nenhum prazer na Escritura. Você pode passar por aquilo que a Escritura chama de período de marasmo espiritual, de apatia, do coração entenebrecido, morno, como disse Jesus para a igreja de Laodiceia, e ter uma certa apatia em relação à Escritura. Mas essa não deve ser uma realidade constante na sua vida.
Eu espero que tenha sido ou que seja apenas uma fase muito rápida, muito breve, que você seja despertado, porque o tempo corre e a gente precisa aproveitar as oportunidades e conhecer a Deus agora, aqui e agora. Esta é a vida eterna. Então, incomoda-me muito essa questão. Muitos cristãos não têm zelo, não têm prazer na palavra de Deus. O ímpio, por natureza, ele é um escarnecedor da Bíblia. Ele pode até não verbalizar, ele pode até dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus e tal, a Bíblia é um livro fantástico, inclusive eu tenho uma na minha casa, está lá aberto no Salmo 91, pode ir lá observar, está na sala e tal, mas na prática ele escarnece porque ele diz que a Bíblia tem valor, mas vive como se a Bíblia não tivesse nenhum valor para ele. O salvo muda completamente, ele tem apetite pelas coisas de Deus, e Deus fala como? Tem até uma chargezinha, né? A internet é uma espécie de banco de curiosidades, coisas boas e coisas ruins. Tem uma charge que outro dia eu achei interessante, tinha uma figura, supostamente um crente, de joelho orando, Deus, me fala a sua vontade, eu quero a sua vontade, eu quero a sua vontade, e aparece uma mão do céu com a Bíblia, leia aqui. Então o camarada está orando, querendo conhecer a vontade de Deus, vai no monte, desce do monte, vai no apóstolo, vai não sei aonde. Meu filho, está aqui, está aí registrado aí, ó. Tem um detalhe, hein? Não precisa nem aprender grego em hebraico, está em português. Está aí no seu idioma para você aprender. Tem que ter anseio, apetite pela palavra de Deus. Eu lembro que o pastor Irlande Pereira de Azevedo, ele fez uma viagem no interior da Espanha e ele disse que estava a caminho de Madrid, era cedo, uma segunda-feira de manhã, bem cedo, aquela cerração, e quando ele olha na estrada, ele vê um pastor guiando ovelhas, literalmente ovelhas, com turbante, cajado, aquela cena que a gente tem da figura de um pastor. Ele pediu para o missionário parar o carro e foi conversar com o homem, começaram a conversar e tal. E disse que na época que o Romário estava jogando no Barcelona e começaram a conversar de futebol e tal, já tem um tempo, né? Aí ele falou assim, olha, eu sou um pastor, não de ovelhas, literalmente, mas de gente, eu sou um pastor evangélico, moro em São Paulo e tal. Eu queria saber uma coisa, eu sempre fico em dúvida em relação a isso, e agora eu vou te perguntar, talvez você me responda. Como é que você descobre que uma ovelha está doente? Aí disse que o pastorzão lá falou assim, isso é muito fácil, pastor. Quando ela perde o apetite. Ovelha não tem interesse em pregação. Pede para abrir ali o livro em Obadias, gasta 4 semanas e 3 dias. Vem para a igreja e fica na porta da igreja. Não conhece as doutrinas básicas da fé cristã. Tem saúde? Dos dois, um. Ou está espiritualmente doente, ou não é regenerado. Isto é muito sério. Porque o salvo pode dizer, como o salmista, no portal do saltério, o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem não lê a Escritura, eu não estou falando de ler por desencargo de consciência, estou falando para ler como alguém que busca alimento para a alma. Quem não tem esse prazer, fica sob suspeição a autenticidade da sua fé. Segundo, o salvo tem vida de oração com Deus. Como diziam os pais do deserto, a oração é o oxigênio da fé. É o primeiro sinal de novo nascimento. Quando a criança nasce, qual é o primeiro sinal de vida? O choro. E se não chorar, o que o médico faz? Dá um carinho? Dá um tapa. Tem que chorar. Sinal de vida. Está vivo. Como é que eu sei que um cristão é cristão? Como é que a gente sabe que alguém nasceu de novo? Não é simplesmente uma reza decorada ou uma ladainha evangélica. É uma oração. Ele pode até não saber fazer ainda uma oração mais consistente, mais profunda teologicamente. Ele não passa 2, 3, 4 horas de oração, como idealiza-se muitas vezes, mas é alguém que ora, alguém que se dirige a Deus. Deus não é mais alguém distante, é o Pai nosso que está nos céus, o Pai que tem a primazia sobre o pão nosso de cada dia, ou seja, muda-se completamente. Uma história muito curiosa na conversão de Saulo de Tarso é que, na narrativa de Atos, quando Ananias vai à rua direita, a orientação do Senhor para Ananias, qual foi? Você vai à rua direita, lá na Síria, que eu estava orando há pouco, né? Na rua direita, você vai encontrar Saulo, vai e procura porque ele está orando. O primeiro sinal de conversão de Saulo de Tarso foi que ele passou a orar. Ele sempre orou, mas agora era diferente. Ele estava orando ao Pai,
por meio do Filho. Ele tinha recebido um novo coração. E mais, o salvo tem conduta exemplar diante de Deus e dos homens. Tem que mudar o comportamento. E não é simplesmente mudança de comportamento, isso é muito importante. Por trás de toda ação, por trás de todo comportamento, tem um coração bombeando os impulsos, movendo as ações. Então, se alguém mente, não é simplesmente corrigir a mentira da pessoa. A pergunta é, por que você mentiu? Por que o teu coração te induziu à mentira? É o coração que tem que ser corrigido. Quando o coração é santificado, as ações tornam-se diferentes. Por isso, a questão é a fonte. A fonte de água doce vai jorrar água doce. Jesus falou isso, o problema está no coração, do coração que procede os maus desígnios. Se o coração for santificado, as ações, o comportamento, as atitudes, as palavras, a vida também será modificada. E mais, o salvo adora a Deus na beleza da sua santidade. Se antes ele era um idólatra, e todo ser humano sem Cristo é um idólatra, e mesmo nós cristãos, constantemente somos tentados à prática de idolatria, o nosso coração agora almeja a fonte suprema da verdadeira adoração, o objeto, melhor dizendo, da adoração, que é o próprio Deus, o Deus triuno. Então não há nada mais prazeroso para a alma do que adorar a Deus. E adorar a Deus é mais do que cantar, embora envolva canto. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é, submeter-se à sua soberania, ao seu governo, contemplar a criação, adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, se afeiçoar a Ele, amá-lo, admirá-lo, enaltecê-lo. Tudo isso acaba sendo uma implicação direta do novo nascimento. Caminhando, o salvo mantém comunhão com o povo de Deus. Devemos rejeitar peremptoriamente essa ideia de Cristo sim, igreja não. Se não tem amor pela igreja, não é crente. Pode até estar ressabiado com a igreja é lugar de pecadores, a gente se desentende. E podemos até passar por períodos de dificuldades relacionais, mas não amar a igreja, isso é completamente inadequado e uma impossibilidade, porque quem ama a Deus, ama a seu irmão, ama a igreja do Deus vivo, ama a coluna e o baluarte da verdade, que é a igreja do Senhor. E mais, o salvo é diligente na obra do Senhor. Ele se torna agora um missionário, tem uma missão, tem um mandato, ele procura o seu lugar na seara. Ele não é um espectador, ele é alguém que foi chamado para uma missão, ele busca se adequar a essa missão, alguém que recebeu dons espirituais para a edificação do corpo. E por fim, o salvo é alguém que tem amor por Deus e alegria em Cristo. Eu gosto dessa expressão, ela está lá em Pedro, no capítulo 1, quando Pedro diz que nós amamos o Senhor e manifestamos alegria em Cristo. Então, alguém que ama o Senhor, que tem alegria de servir a Cristo, não há coisa mais especial para um crente do que amar o seu Senhor, do que ter alegria, essa alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias, ela está lá intimamente ligada ao coração, que é a sede das nossas emoções, o centro do nosso ser. Pastor, como é possível um morto receber nova vida? Talvez algumas pessoas aqui estejam questionando a si mesmos, talvez algumas estejam em dúvida. Eu sou nascido de Deus? Eu passei por essa experiência? Eu sou mesmo crente? Ou frequento igreja, sou membro de igreja? Fui batizado? Como é isso? O pastor Billy Graham, em um de seus livros, hoje de manhã eu até fiz uma citação dele aqui, uma experiência dele, eu vou lançar mão de um texto que ele escreveu. Ele disse assim: foi Deus quem nos criou, e somente Deus pode recriar-nos. Somente Deus pode dar-nos um novo coração, um novo nascimento. Sem Deus, o homem está espiritualmente morto. Precisa nascer de novo. E isto só pode acontecer pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. E a minha oração é que Deus possa vir ao seu encontro e operar uma promessa que Ele fez lá atrás ao povo da aliança, por meio do profeta Jeremias. Eu quero que você leia comigo essa passagem. Vamos ler juntos? Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Esta operação só Deus pode fazer. E eu oro para que aqueles que já passaram por essa experiência, que não pode ser repetida, possam se firmar no Evangelho e viver em novidade de vida. E aqueles que ainda não passaram por essa experiência, possam suplicar a Deus,
me dê, Senhor, um novo coração. Eu finalizo lendo, antes da gente cantar um belo hino, 2 citações de John Wesley. John Wesley, que viveu uma crise antes de passar de fato pelo novo nascimento. Olha a primeira afirmação dele. Uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor todos os domingos, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem de nascer de novo, porque ele mesmo, depois de inclusive ser ministro do Evangelho e missionário nas colônias inglesas, não tinha ainda passado por essa experiência singular do novo nascimento. E aí ele fez uma oração, que eu espero que seja a oração de alguns nessa noite aqui. Senhor, além de todas as bênçãos que me dás, dá-me mais esta, que eu possa nascer de novo. Nega-me tudo o que quiseres, menos isto, que eu possa nascer do alto. Priva-me de tudo que te parecer bem, meu bom nome, meus bens, meus amigos e até da saúde. Mas dá-me o privilégio de nascer do Espírito, que eu possa ter contato entre os filhos de Deus. Esta é a oração mais preciosa que uma pessoa pode ter. Quando você cruzar pelos portões da eternidade, você não vai levar escritura de imóveis, títulos acadêmicos, os valores que estão na sua conta bancária, não vai levar a sua esposa nem os seus filhos. A única coisa que você vai levar é a culpa de Adão ou a justiça de Cristo. Para aquele que recebeu um novo coração, a justiça de Cristo está sobre nós. E nós vamos passar pelos portões da eternidade, não com temor, mas com expectativa de encontrar o nosso Redentor. Vamos orar. Curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. E a minha oração é que, de fato, Cristo tenha mudado a sua vida. E se ainda não mudou, peça a Ele que faça isso nessa noite. Senhor, muda a minha história, me dê um novo coração. Pai, nós te bendizemos pelo Evangelho. O Evangelho é doce para nós. É uma mensagem saborosa. É uma mensagem que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Que coisa boa é saber que nós fomos amados desde toda a eternidade. Que coisa boa é saber que não depende de nós, dos nossos méritos, do nosso trabalho, da nossa justiça própria, mas tão somente da obra de Cristo na cruz. Como é bom saber que é o Senhor quem nos dá um novo coração. Obrigado porque esta operação soberanamente um dia aconteceu em nossas vidas. Obrigado porque estávamos completamente perdidos e o Senhor foi ao nosso encontro, nos encontrou, nos achou, nos amou, nos salvou, nos perdoou, nos deu um novo coração. Louvado seja o teu nome. E nesta noite, Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão nesta casa de oração, cujo coração ainda está como um coração de pedra. Transforma para a tua glória e louvor. Que a palavra da verdade, que regenera o coração, possa ir ao encontro dessas pessoas e transformar o coração. E que haja mudança de vida, novidade de vida, para que juntos possamos cantar para a glória do Salvador e para a vergonha do nosso adversário. Jesus Cristo mudou meu viver. Que assim seja, Senhor, que a nossa vida seja como a vereda do justo, que vai sendo cada vez mais perfeita, de dia a dia, de glória em glória, para o louvor do teu nome. Em Jesus nós oramos. Amém.